Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema muito importante e delicado e a asfixia radical. Você sabe o que significa esse termo? Quais são as suas consequências? Como podemos nos proteger? Neste vídeo, vamos abordar todos esses pontos de forma clara e objetiva. Vamos entender o que é a asfixia radical, como ela acontece, quais são os seus sintomas e como podemos nos prevenir. Também vamos falar sobre as consequências da asfixia radical, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. Se você já passou por uma situação de asfixia radical ou conhece alguém que passou, este vídeo é para você. Vamos juntos aprender mais sobre esse tema e como podemos nos proteger. Então, se você está interessado em saber mais sobre a asfixia radical, não deixe de assistir a este vídeo até o final. Espero que este vídeo seja útil para você. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um problema que pode afetar seriamente a saúde das nossas plantas, a asfixia radicular. A asfixia radicular é uma condição que ocorre quando as raízes das plantas não recebem oxigênio suficiente. Isso pode acontecer por diversos motivos, como excesso de água, quando o solo fica encharcado por muito tempo, as raízes não conseguem respirar e acabam morrendo. Drenagem inadequada, vasos sem furos ou com solo muito compactado também podem impedir a entrada de oxigênio nas raízes. Compactação do solo, pisar ou compactar o solo ao redor das plantas pode dificultar a entrada de ar. Uso de produtos químicos. Alguns produtos químicos, como herbicidas e inseticidas, podem danificar as raízes e dificultar a absorção de oxigênio. Os sintomas da asfixia radicular podem variar dependendo da planta e da gravidade do problema. Alguns sinais comuns incluem folhas amareladas ou marrons. As folhas podem ficar amareladas ou marrons devido à falta de oxigênio e nutrientes. Murchamento das folhas. As folhas podem murchar mesmo quando o solo está úmido. Crescimento lento. As plantas com asfixia radicular podem crescer mais lentamente do que o normal. Raízes escuras ou moles. As raízes podem ficar escuras ou moles devido à falta de oxigênio. Se você suspeitar que suas plantas estão sofrendo de asfixia radicular, é importante tomar medidas imediatas para resolver o problema. Aqui estão algumas dicas. Melhore a drenagem. Certifique-se de que os vasos de suas plantas tenham furos de drenagem e que o solo seja bem drenado. Você também pode adicionar matéria orgânica ao solo para melhorar a drenagem. Evite regar em excesso e regue suas plantas apenas quando o solo estiver seco ao toque. Afrouxe o solo e afrouxe o solo ao redor das plantas para permitir que o ar entre. Remova as raízes danificadas e se as raízes estiverem escuras ou moles, remova-as com cuidado. Transplante as plantas. Se o problema for grave, pode ser necessário transplantar as plantas para um vaso maior com solo fresco e bem drenado. A melhor maneira de prevenir a asfixia radicular e evitar as condições que a causam. Aqui estão algumas dicas. Escolha vasos com furos de drenagem e certifique-se de que os vasos de suas plantas tenham furos de drenagem, para que o excesso de água possa escoar. Use solo bem drenado. Use um solo que seja bem drenado e que não fique encharcado. Regue com moderação. Regue suas plantas apenas quando o solo estiver seco ao toque. Evite compactar o solo. Não pise ou compacte o solo ao redor das plantas. Use produtos químicos com cuidado. Use produtos químicos, como herbicidas e inseticidas, com cuidado e siga as instruções do fabricante. Seguindo essas dicas, você pode ajudar a prevenir a asfixia radicular e manter suas plantas saudáveis. Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo. Até a próxima! Infelizmente, muitas plantas podem ser afetadas pela podridão radicular. Algumas das mais suscetíveis incluem plantas de interior, violetas africanas, begonias, bromélias, cactos, suculentas, dracenas, filodendros, eras, orquideias e samambaias. Plantas de exterior, astéres, cravos, dalias, gladiolos, íris, lírios, petunias, rosas e tulipas. Árvores e arbustos, bordo, carvalho, cipreste, olmo, magnólia, pinheiro e salgueiro.
A melhor maneira de lidar com a podridão radicular e preveni-la. Aqui estão algumas dicas. Regue adequadamente. Regue suas plantas apenas quando o solo estiver seco ao toque. Regue profundamente, permitindo que o excesso de água escorra pelos furos de drenagem. Evite regar em excesso, pois isso pode deixar o solo encharcado e privar as raízes de oxigênio. Use um solo bem drenado. O solo deve ser leve e arejado para permitir que a água drene facilmente. Você pode adicionar matéria orgânica, como composto ou casca de árvore, ao solo para melhorar a drenagem. Evite o excesso de fertilização, e a fertilização excessiva pode danificar as raízes e torná-las mais suscetíveis à podridão. Fertilize suas plantas de acordo com as instruções da embalagem e evite fertilizar plantas estressadas ou doentes. Esterilize suas ferramentas de poda. As ferramentas de poda podem espalhar doenças de planta para planta. Esterilize suas ferramentas com álcool isopropílico ou solução de água sanitária antes de usá-las em uma planta diferente. Remova as plantas infectadas. Se uma planta estiver infectada com podridão radicular, remova-a imediatamente para evitar que a doença se espalhe para outras plantas. Descarte a planta infectada e o solo em que ela estava crescendo. Se suas plantas apresentarem sinais de podridão radicular, existem alguns remédios biológicos que você pode tentar. Óleo de neem. O óleo de neem é um pesticida natural que pode ajudar a controlar fungos que causam podridão radicular. Misture algumas gotas de óleo de neem com água e pulverize nas raízes e no solo da planta afetada. Canela em pó. A canela em pó tem propriedades antifúngicas que podem ajudar a matar os fungos que causam podridão radicular. Polvilhe canela em pó nas raízes e no solo da planta afetada. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio pode ajudar a criar um ambiente menos favorável para o crescimento de fungos. Misture uma colher de chá de bicarbonato de sódio com 1 litro de água e pulverize nas raízes e no solo da planta afetada. É importante lembrar que os remédios biológicos podem não ser tão eficazes quanto os tratamentos químicos. Se a podridão radicular for grave, pode ser necessário usar um fungicida químico. Inspecione suas plantas regularmente em busca de sinais de podridão radicular. Se você não tiver certeza se uma planta está infectada com podridão radicular, leve-a a um viveiro de plantas ou centro de jardinagem, para que seja diagnosticada por um profissional. A podridão radicular pode ser difícil de tratar, por isso é importante tomar medidas para preveni-la. Espero que essas informações ajudem você a entender e prevenir a podridão radicular em suas plantas.